Olá! Continuando nossos estudos de fundamentos do circuito, nós vamos começar a ver os circuitos que possuem capacitores. Nessa primeira aula, nós vamos ver os circuitos que possuem apenas um capacitor e um resistor. Ou seja, nós vamos ter um capacitor inicialmente carregado que vai se descarregando aos poucos. Nós até agora, só havíamos considerado os circuitos nos quais a corrente é estável e contínua, os circuitos que possuem apenas baterias e resistores. No entanto, um circuito que possui capacitores carregando ou descarregando, a corrente que circula pelo circuito é dependente do tempo. Para que nós achemos qual a dependência da corrente com o tempo, nós precisamos saber que a lei de Kirchhoff ela é válida para qualquer circuito, não importa se possuem baterias, resistores ou capacitores. Nós podemos aplicar a lei das malhas livremente. Nós já vimos em aulas anteriores que a queda de potencial ao passarmos por um resistor é dado por menos RI. E a queda de potencial, quando nós atravessamos um capacitor, é a carga do capacitor dividido pela capacitância. Sabendo que a corrente é menos a taxa de variação da carga com o tempo, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff para resolver a seguinte equação. ΔVC mais ΔVR igual a zero. Essa equação surgiu desse circuito. Se nós partirmos desse ponto inicial, percorremos o circuito, nós vamos ter um ΔVC, fio sem resistência, mais ΔVR, fio sem resistência, voltamos ao ponto inicial, essa soma tem que dar zero. O ΔVC vale Q sobre C, e o ΔVR vale menos RI. Só que como I é menos dQ dt, nós temos que Q sobre C mais R dQ sobre dt igual a zero. Agora nós temos que resolver essa equação diferencial para acharmos a carga em função do tempo. Se nós manipularmos essa equação, nós vamos chegar à seguinte equação escrita em branco. dQ sobre Q igual a menos 1 sobre RC vezes dt. Agora nós vamos aplicar a integral definida em ambos os lados. No instante inicial, t igual a zero, a carga no capacitor era Q0. Nós queremos achar a carga do capacitor Q num instante t qualquer. A integral de dQ sobre Q é logaritmo neperiano de Q, variando de Q a Q0. Menos 1 sobre RC é uma constante, nós repetimos, e a integral de dt é o próprio t, variando de t a zero. ln de Q menos ln de Q0 é a mesma coisa que nós escrevermos ln de Q sobre Q0. E t menos zero, nós vamos ter menos t sobre RC mais zero, o zero já nós omitimos aqui. Ajustando essa equação, isolando a variável Q em função do tempo, nós vamos ter que Q igual a Q0 vezes a exponencial de menos t sobre RC. Agora nós vamos desenhar um gráfico da carga variando em função do tempo. Quando o tempo é igual a zero, o valor da carga é Q0. E quando o tempo tende ao infinito, o valor da carga tende a zero. Essa variável RC nós chamamos constante tempo. E a dimensão dela é a mesma dimensão de tempo, já que quando nós fizermos essa exponencial, esse expoente ele tem que ser adimensional. Então, nós temos que dividir uma constante de tempo por outra constante de tempo. Para efeitos práticos, nós consideramos que a carga do capacitor atingiu o valor nulo quando nós temos um tempo igual a 5 vezes a constante de tempo. Mas agora vamos voltar ao nosso problema inicial, que é descobrir o valor da corrente em função do tempo. Nós já sabemos que o I é igual a menos dq dt. Se nós substituirmos esse dq dt pela derivada dessa função, nós vamos ter menos Q0 vezes E elevado a menos t sobre RC, vezes a derivada de menos t sobre RC, que é dividido por menos RC. Esse menos cancela com esse menos, e agora nós temos Q0 sobre RC vezes a exponencial de menos t sobre RC. Q0 é uma carga. Dividido por RC, que é tempo, nós temos aqui a mesma dimensão de corrente elétrica. Nós chamamos esse valor de I0, que é a corrente no instante em que a chave é fechada. Então, nós temos que o valor I é o valor I0, que é uma constante, vezes a exponencial de menos t sobre RC. Conseguimos achar agora
a dependência da corrente com o tempo. Desenhando um gráfico igual nós fizemos para a carga, nós temos que para um tempo igual a zero, o valor da corrente é o valor I0, que é Q0 sobre RC, e quando o tempo tende a infinito, o valor da corrente tende a zero, que é quando o capacitor está totalmente descarregado. Agora nós vamos estudar o decaimento exponencial do circuito RC através de um exemplo. Suponha que o interruptor dessa figura ele se encontra nessa posição A há um longo tempo. No instante t igual a zero, nós mudamos a posição do A para o B. Qual é a carga do capacitor e qual a corrente através do resistor, de 10 ohms, quando o tempo é 5 microsegundos? Bom, nós vamos primeiro supor que a bateria ela seja uma bateria de 9 volts, o resistor de 10 ohms, e suponha que a capacitância ela valha 1 microfarad. Primeira coisa, nós vamos achar a constante de tempo tal. A constante de tempo tal é dado pelo produto RC. Então, é 10 vezes 1 vezes 10 a menos 6. Isso daqui vale 10 microsegundos. Lembrando que o tal tem a dimensional do tempo. Quando o capacitor está totalmente carregado, já que ele se encontrava na posição A por um longo tempo, nós temos que a carga inicial, Q0 dele, é dado pelo valor da capacitância vezes a DDP. Isso é 1 vezes 10 a menos 6 vezes 9, ou seja, é 9 microcoulomb. Agora, para nós acharmos a carga no instante t igual a 5 microsegundos, nós temos que Q é igual a Q0 vezes E elevado a menos T sobre tal. Então, Q vai ser dado por Q0, que é 9 micro, vezes E elevado a menos T, que é 5 micro, dividido por 10 micro. Então, é 5 dividido por 10. Então, é 9 vezes E elevado a menos meio microcoulomb. Se nós utilizarmos uma calculadora para resolver essa expressão, nós vamos encontrar que o Q vale aproximadamente 5,5 microcoulombs. Agora nós vamos encontrar a corrente inicial. A corrente inicial I0, nós já vimos que é o Q0 dividido por RC. Q0 dividido por RC, nós encontramos 0,9 ampere. E aplicando a fórmula, nós vamos ter que I é igual a I0 vezes E elevado a menos Tzinho sobre Tzão, que é elevado a menos meio, igual a esse daqui. Se nós usarmos novamente uma calculadora para resolver essa expressão, nós vamos encontrar que a corrente I vale aproximadamente 0,55 ampere. É isso aí, pessoal. A aula de hoje termina por aqui. E hoje nós aprendemos a calcular o valor da carga e da corrente num circuito que possui um capacitor descarregando. E na próxima aula, nós vamos aprender a calcular a carga e a corrente de um capacitor que está carregando. Então, até a próxima.